Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos ler dos versos 18 ao 36. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do 18 ao 36. Diz assim: E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros que dizem que é um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-o, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus, e eis que no meio da multidão surgiu um homem em alta voz, dizendo, e eu falei que era até o 36 e me empolguei, né? Então, é até o 36. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Fale conosco, encha-nos, ó Deus, do teu Espírito, capacita-nos, Senhor, para sermos transformados pela tua palavra. Que eu não seja um obstáculo, que eu não seja um empecilho, para que a tua igreja ouça a tua voz nessa noite, porque são as palavras que vêm da tua boca que nos alimentam, Senhor. Então, que o Senhor fale, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Meus irmãos, vocês repararam que o ambão trocou de cor de novo? O ambão voltou a ser lilás ou roxo, né? Como você melhor preferir. Para quem não sabe, o ambão é isso aqui, tá, gente? É um ambão. Aqui nós temos uma cor que muda com o período. Na quarta-feira passada,
que foi quarta-feira de cinzas. Quem estava aqui na quarta-feira passada? Ninguém. Ah, a Marina estava aqui. Então, vocês viram que o ambão estava preto. Por quê? O ambão preto, na quarta-feira de cinzas, aponta para o nosso luto. Por quê? Porque agora nós estamos entrando na quaresma. Ué, Guilherme, mas quaresma não é coisa de católico? Não. Quaresma é coisa de cristão. Nós, protestantes, temos a errada ideia de que os nossos irmãos reformadores, aqueles que fizeram a reforma protestante lá no século, começou no século XV, foi até o século XVI, que eles queriam abandonar a igreja, que era a única igreja, a igreja católica. Mas não era essa a intenção, eles estavam querendo reformar, por isso são chamados de reformadores. O que eles queriam era tirar da igreja as práticas antibíblicas, as práticas que não condiziam com os ensinamentos da palavra de Deus. Eles acabaram sendo expulsos da igreja por conta disso, porque a igreja resistiu à reforma, então quis continuar com as suas práticas erradas, então eles foram obrigados a sair para formar, então, o que nós chamamos de hoje de igreja protestante. O problema é que as coisas boas não precisam ficar para trás. Aquilo que eles queriam corrigir, eles não trouxeram, mas aquilo que não precisava de correção, não precisa ser abandonado e nem deve. Então, a quaresma é um período onde nós estamos nos preparando para a Páscoa. Nesse período, nós estamos nos preparando para a crucificação, que é na sexta, e para a ressurreição, que é no domingo. O luto de quarta-feira é porque nós sabemos que esse caminho que Jesus vai fazer até a cruz é um caminho que é motivado pelo meu e pelo seu pecado. Nós sabemos que Jesus está caminhando para a cruz, nós sabemos que Jesus, mesmo sendo inocente, vai levar sobre si os nossos pecados e o nosso castigo, e por isso o luto da quarta-feira que antecede a quaresma. Então, na quarta-feira de cinzas, que antecede a quaresma, o ambão é preto. A partir da quinta-feira, quando se inicia a quaresma, ele vem para a cor roxa, que é a cor da expectativa, da preparação. Então, nós estamos nos preparando para a Páscoa. Por isso, então, hoje, nós vamos começar uma nova série de mensagens. Não pense que eu abandonei Eclesiastes, tá? É uma série que vai durar somente durante a quaresma, e depois a gente volta para Eclesiastes. Mas, durante a quaresma, nós vamos acompanhar o caminho de Jesus até a cruz. E esse caminho, ele começa aqui em Lucas capítulo 9. É claro que em outros evangelhos vai começar em outro lugar, mas aqui no livro de Lucas, a sua caminhada, o momento onde ele expressa a sua determinação de ir para Jerusalém, é aqui no capítulo 9. Então, a quaresma, ela não é uma tradição vazia, ela é uma tradição onde nós meditamos a respeito do sacrifício de Cristo, nós meditamos a respeito do propósito de Cristo. Então, nós somos convidados a caminhar com Cristo até Jerusalém. Mas ninguém vai caminhar corretamente se não souber exatamente a quem está seguindo. Nós precisamos ter clareza. Antes de nós falarmos sobre renúncia, sobre disciplina, sobre transformação, o texto de Lucas nos obriga a enfrentar uma questão que é preliminar. E a questão é: quem é Jesus? A quem nós vamos seguir? Porque a identidade de Jesus precede a sua missão. A missão dele vai definir o seu caminho. Então, se nós errarmos a respeito de quem é Jesus, nós vamos errar a respeito da sua missão e nós vamos errar a respeito do caminho
que nós vamos seguir. Então nós precisamos ter clareza, e nesse texto o Espírito vai nos conduzir em 4 movimentos que revelam 4 aspectos do Evangelho, da identidade de Cristo, a necessidade da cruz, o chamado ao discipulado e a confirmação divina. Então, nessa mensagem de hoje, nesse texto, nós vamos ter 4 momentos. O primeiro, a identidade de Cristo. O segundo, a necessidade da cruz. O terceiro, o chamado ao discipulado. E o quarto, a confirmação divina. Então, vamos agora para a identidade de Cristo, a confissão correta, versos 18 a 20. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando, em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. Então, nós temos aqui a confissão correta. O texto começa dizendo que Jesus estava orando em particular. Lucas faz questão de nos dizer que esse era um momento de oração. Esse era um momento de busca, não era um momento casual, não era um momento qualquer. E nesse momento de oração, Jesus então decide perguntar: quem as multidões dizem que eu sou? Então não é uma pergunta ao acaso, não é uma pergunta fruto de uma conversa informal. Eles não estavam sentados à mesa, jantando, almoçando e batendo papo. Não, Jesus estava orando. E depois da oração, ele se volta para os seus discípulos e pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? E vejam que as respostas dadas são respostas respeitosas. As multidões estavam divididas, se ele era João Batista, se ele era Elias, se ele era algum dos outros profetas. Então percebam que a opinião pública não era hostil a Jesus. A opinião pública não rejeitava Jesus. Ela tinha uma simpatia por Jesus, pelas pessoas que eles dizem que achavam que Jesus era. Eles demonstraram uma certa simpatia, porque João Batista era alguém reconhecido como profeta, Elias era um grande profeta na história de Israel, e qualquer um dos outros profetas também. Então, eles tinham uma opinião que era simpática a Jesus, mas eram opiniões erradas. Mesmo não sendo hostis, mesmo sendo simpáticos a Jesus, eles estavam errados a respeito de quem Jesus era. Então Jesus se volta e pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde corretamente: você é o Cristo de Deus. E aqui então está o primeiro elemento do Evangelho que a gente precisa destacar. Jesus é o Messias prometido, Jesus é o ungido, Jesus é o enviado definitivo de Deus. Ele não é apenas mais um dos profetas, ele não é apenas um mestre entre outros mestres, ele não é o cumprimento de qualquer outra profecia, senão o cumprimento da profecia redentiva. Jesus é o ápice da revelação de Deus. Ele não é um mestre entre outros mestres, ele não é mais um profeta que Deus enviou, ele é o cumprimento da história redentiva. Nós, como igreja, meus irmãos, precisamos responder essa pergunta com convicção: quem Jesus é? Nós não podemos responder apenas com palavras, mas precisamos responder com estrutura, com prioridade e com prática. Jesus precisa ser o Messias prometido, Jesus precisa ser o ungido, ele precisa ser o enviado definitivo de Deus para nós, e isso deve se expressar em toda a nossa vida.
na organização da igreja, nos nossos relacionamentos, nos nossos pronunciamentos, na nossa pregação, em todos os lugares, Jesus precisa ser apresentado como o Messias prometido, como o ungido de Deus, como a revelação final do nosso Senhor. Sabe por quê? Porque se apresentarmos Jesus apenas como uma pessoa que nos inspira, alguém muito legal, alguém muito bom, que nos inspira a realizarmos boas obras, a igreja vai ser uma ONG. A igreja vai ser um lugar que vai ficar fazendo obras morais. Por quê? Porque Jesus foi um bom homem que fez o bem. Então nós vamos ser uma estrutura, nós vamos ser uma instituição que está aqui apenas para fazer o bem. Se nós enxergarmos Jesus apenas dessa forma. Se nós enxergarmos Jesus como o maior psicólogo da história, como alguém já escreveu por aí, se nós enxergarmos Jesus como um terapeuta, a igreja vai ser um lugar de aconselhamento emocional. Vai ser um centro de socorro. Quem está desesperado, quem está precisando de alguma ajuda, vai na igreja, que lá você vai encontrar uma boa palavra e um bom conselho. E saber o que fazer. A igreja será uma central de ajuda e de aconselhamento, se nós imaginarmos Jesus apenas como um terapeuta. Se Jesus for um símbolo da cultura, se Jesus for um símbolo cultural, nós vamos ser apenas uma tradição religiosa que cresceu ao redor de um símbolo. E somente isso. Vamos entrar no rol de todas as outras religiões culturais que existem. Seremos apenas mais um no meio de todos. Mas, se nós entendermos que Jesus é o Cristo de Deus, se nós entendemos que Ele é o ungido, se nós entendemos que Ele é a revelação definitiva do Senhor, então tudo, inclusive a nossa missão como igreja, tudo precisa ser reorganizado ao redor dEle. Jesus precisa ser o centro, não somente da vida da igreja como estrutura, mas Jesus precisa ser o centro da minha e da sua vida. Tudo deve ser reorganizado ao redor dele. Porque senão, nós estaremos apenas dizendo que Jesus é tudo isso, mas a nossa vida não reflete essa verdade. Se a nossa vida não girar ao redor de Cristo, se a igreja não girar ao redor de Cristo, se Ele não for o centro de tudo, então a nossa confissão também é falsa. A nossa identidade como igreja não nasce da nossa história. A nossa identidade como igreja nasce da identidade de Cristo. Se nós não soubermos quem Cristo é, nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos o que estamos fazendo aqui. Segundo movimento, versos 21 a 22. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Ou seja, imediatamente após a confissão de Pedro, logo depois que Pedro diz exatamente quem Jesus é, ele diz o quê? Não contem para ninguém. Por quê? Porque essa revelação ainda está incompleta. O entendimento de que Ele é o Cristo de Deus ainda está incompleto. Então Ele traz a informação que está faltando. É necessário que o Filho sofra muitas coisas, seja rejeitado, seja morto e ressuscite no terceiro dia. É necessário. Ou seja, essa palavra está nos mostrando a soberania de Deus. A cruz não é uma tragédia inesperada.
A cruz não é um acidente, a cruz não foi algo que estava fora dos planos, a cruz é exatamente o plano eterno de Deus. A cruz é a razão da encarnação de Cristo. Ele veio para isso. Então aqui está o segundo elemento do Evangelho. O primeiro elemento do Evangelho é que Jesus é o Messias prometido, certo? O segundo elemento do Evangelho é que esse Messias, ele é um Messias sofredor. O Messias, ele é o Messias que veio para a cruz. Ele não é o Messias guerreiro, ele não é o Messias conquistador que estavam aguardando, ele é o Messias sofredor. Por quê? Porque sem cruz não há redenção. Sem a substituição, sem ele morrer no nosso lugar, sem ele levar sobre si o meu e o seu pecado, não há salvação. A salvação só é possível por conta dessa obra, por conta dessa morte substitutiva. Jesus não veio apenas ensinar, ele veio sofrer, ele veio morrer e ele veio ressuscitar. Nós, meus irmãos, muitas vezes queremos o Cristo glorioso sem o Cristo crucificado. A igreja hoje quer evitar a cruz, quer apenas falar da glória. Vai haver o momento da glória, mas ela passa pela cruz necessariamente, porque é necessário. O próprio Deus disse, é necessário. Uma igreja que evita a cruz, uma igreja que não quer passar pela cruz, é uma igreja que dilui o pecado. Faz o pecado parecer algo mais fácil de resolver e acaba incorrendo em moralismo. Toma vergonha nessa cara e para de fazer isso. Uma igreja que evita a cruz, ela suaviza o arrependimento. Como se o arrependimento fosse só foi mal, não queria não, mas amanhã eu vou lá e faço de novo. Uma igreja que evita a cruz, ela enfraquece o Evangelho. A nossa missão como igreja não é oferecer um conforto superficial. A nossa missão como igreja é anunciar a reconciliação por meio da cruz. Se a missão do Filho, se o Filho necessariamente tinha que passar pela cruz, nós como igreja, necessariamente, na proclamação do Evangelho, nós precisamos anunciar o Cristo crucificado. Porque senão, se apresentarmos apenas o Jesus da glória, se apresentarmos apenas o Cristo que governa e que reina, vamos cair no engodo de querer reinar agora. E nos metermos em vários imbróglios por conta dessa visão de que a igreja deve dominar. O Messias é o Messias da cruz. A igreja precisa ser a igreja da cruz, porque o Evangelho é o Evangelho da cruz. Terceiro ponto, 23 a 27. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Jesus aqui está falando sobre o discipulado. Nós dissemos no início sobre a identidade, se Jesus é o Cristo, e se nós confessamos a sua identidade com verdade, toda a nossa vida se reorganiza com Ele no centro.
A estrutura da igreja é ao redor de Cristo, a estrutura da nossa vida é ao redor de Cristo. E aqui ele está avançando nessa ideia. Ele está dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então aqui temos o terceiro elemento do evangelho que é evidenciado nesse texto. A salvação produz um povo, mas um povo da cruz. A salvação produz o povo da cruz. Veja a ordem. Primeiro, Cristo, Jesus, é o Messias. Ele é o ungido. Segundo, esse Messias, ele é um sofredor. Ele morre. Ele veio para sofrer e para morrer. Terceiro, então, quem segue a esse Cristo, quem segue a esse Messias, precisa participar do mesmo padrão. Nós precisamos negar a nós mesmos. Negar a si mesmo, irmão, não é ter nojo de si. Negar a si mesmo não é ficar de mal consigo mesmo. Negar a si mesmo é deslocar o centro da sua vida. E o centro da sua vida não ser mais você. Eu, quando negar a mim mesmo, eu estou saindo. O Guilherme não é mais o centro da vida do Guilherme. O centro da vida do Guilherme agora é Cristo. Eu não vivo mais para mim. Eu devo viver para Cristo. Por isso ele diz: tome a sua cruz dia a dia. Tomar cruz, gente, carregar a sua cruz, não é suportar a sua sogra, não. Carregar a sua cruz não é suportar um vizinho chato, não. Nós costumamos usar esses exemplos. Tomar a nossa cruz é morrer para a nossa autonomia. Eu não decido mais o que é importante para mim. Eu não defino mais quais são as minhas prioridades. Eu não comando mais quais são os meus planos. É isso que Jesus está falando. Seguir Jesus, tomar a sua cruz e segui-lo, é reorganizar a vida sob a autoridade do Cristo crucificado. Isso é muito mais do que nós hoje imaginamos que seja seguir a Cristo. Nós hoje achamos que seguir a Cristo é se filiar a uma igreja, dar o dízimo, frequentar os cultos e pronto. Eu vou em todos os cultos, eu dou meu dízimo, não bebo, não fumo, tenho minha carteirinha de membro. Estou seguindo a Cristo. Que cruz há nisso? Que negar a si mesmo há nisso? Se nós vemos a igreja no domingo e amanhã estamos todos correndo atrás daquilo que quem quer. Amanhã eu estou trabalhando para quem? Para mim ou para Cristo? Normalmente, nós amanhã estaremos trabalhando para nós. Normalmente. A grande maioria da igreja, amanhã, segunda-feira, estará acordando cedo, alguns, outros não. Alguns pegarão seu carro, outros pegarão o trem, outros vão trabalhar em casa de home office. Mas amanhã, a grande maioria da igreja estará buscando algo para si. Quantos de nós pode afirmar verdadeiramente que perdeu a sua vida por conta de Cristo? Eu não posso dizer isso. Não sei se você pode. Eu olho para a minha vida hoje e eu não posso afirmar que eu perdi a minha vida para Cristo. Só que ele está dizendo que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la.
E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Eu preciso mudar. Eu preciso negar a mim mesmo. E aí você faz a sua própria autocrítica. Mas a grande questão é que se a nossa identidade é moldada pelo Cristo da cruz, o amor ao próximo envolve sacrifício. Se a nossa vida, se a nossa identidade é moldada pelo Cristo da cruz, comunhão envolve renúncia, testemunho envolve cruz. O quanto nós temos aberto mão da nossa vida, dos nossos planos, dos nossos sonhos, o quanto nós temos aberto mão da nossa própria vida para fazer algo que Deus quer que a gente faça. E eu não estou nem falando de dinheiro, porque também envolve dinheiro. Quanto do nosso dinheiro a gente está disposto a perder? Quanto dinheiro nós estamos dispostos a deixar de ganhar? Porque eu não estou falando de dinheiro, porque nós não chegamos nem na fase onde nós abrimos mão de tempo. Se a gente não está abrindo mão nem de tempo, quanto mais de dinheiro. Sem cruz, meus irmãos, a busca da igreja é por conforto. Sem cruz, a busca da igreja é uma busca por uma vida melhor. A grande maioria das pessoas estão buscando a Deus por uma vida melhor. Essa é a verdade. E nós precisamos nos arrepender. Porque uma igreja com cruz, ela quer ser fiel. Uma igreja com cruz quer fazer a vontade de Deus. Quarto, 28 a 36. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Veja, o texto não termina na exigência de tomar a cruz. O texto não termina na exigência de negar a si mesmo. O texto termina com uma revelação de glória. O texto passa pela cruz, o texto passa pela exigência de renúncia, de abandonarmos a nós mesmos, mas o texto não termina aí. O texto termina com uma revelação de glória. Jesus sobe o monte e enquanto ele ora, o seu rosto se transforma. Aqui, meus irmãos, está o cumprimento. Talvez alguns ainda tenham essa dúvida, mas essa fala de Jesus no verso 27, vejam o verso 27. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Com quem Jesus estava falando? Volta lá para o começo do texto, verso 18, ele estava falando com os seus discípulos.
Então ele disse para os seus discípulos que entre aqueles discípulos, alguns não passariam pela morte até que vissem o reino de Deus. Isso, alguns pegam esse versículo isolado e dizem que a Bíblia está em contradição, porque o reino de Deus ainda não se cumpriu. Mas o cumprimento dessa fala de Jesus está justamente 8 dias depois, quando Pedro, João e Tiago veem a Cristo glorificado. Vem a revelação da pessoa de Cristo, como Ele é, e como nós o veremos quando Ele vier buscar a igreja. Então, esse verso se cumpre no verso seguinte, tá? Então, aqui nós temos uma revelação. Moisés e Elias falam a respeito da partida de Jesus, da ida dele para a cruz, da sua morte. Isso aponta, essa palavra que é usada aqui como a sua morte, ela é também usada para se traduzir como um êxodo. A morte de Cristo é uma revelação maior do que foi o êxodo. Lá no Egito eles foram libertos da escravidão, mas a cruz é um novo êxodo que não está nos libertando apenas de um povo, mas está nos libertando do império das trevas, do domínio do pecado. A obra da cruz nos liberta, nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Nós não somos mais escravos do pecado, por causa da obra de Cristo, por causa do êxodo que Ele realiza quando morre na cruz. Ele conduz o seu povo. Então, essa nuvem o envolve e o Pai, aquele do Salmo 2, aquele que disse que instituiu um rei, aquele que é soberano sobre todos, aquele que disse ao rei: és meu filho, eu te gerei. Esse agora diz para Jesus, diz para Pedro, né? Pedro, Tiago e João: este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Então aqui, meus irmãos, está o quarto elemento do Evangelho que está nesse texto. A cruz do Messias é validada pela glória. O Messias, o eleito, o ungido, a revelação final de Deus, que veio para sofrer, para passar pela cruz, para formar um povo, que é o povo da cruz, esse é o Filho eleito. Então, meus irmãos, o caminho da cruz, o caminho do sofrimento e da dor do Messias, é um caminho aprovado pelo Pai, que conduz à glória. Não é um sofrimento pelo sofrimento, não é uma dor pela dor, não é sadismo, não, é um caminho que conduz à glória eterna. Jesus abriu esse caminho e nós, se o seguirmos, também chegaremos na glória. Quando seguimos o Cristo do caminho, quando seguimos o caminho da cruz, da renúncia, nós não estamos de fato perdendo. Quando abrimos mão da nossa vida, Jesus disse o quê? Aquele que perde a sua vida por minha causa, a salvará. Então, nós não estamos perdendo, nós estamos participando do caminho que conduz à glória. Nós estamos participando do caminho que conduz à presença de Deus. Então não há por que nós olharmos com pesar para essa vida que a gente perde. Não tem por que nós olharmos com pesar pelo fato de nós sairmos do centro da nossa vida e colocarmos Cristo. Porque se nós olhamos isso com pesar, nós amamos mais outras coisas do que o próprio Deus. Porque se ao abrir mão da minha vontade, se ao abrir mão do meu tempo, se ao abrir mão dos meus planos, eu ganho a Deus. Mas eu não quero
abrir mão dos meus planos, eu não quero abrir mão do meu dinheiro, eu não quero abrir mão do meu tempo, eu não quero abrir mão da minha vida, é porque eu amo essas coisas mais do que a Deus. É simples. É algo simples. Não é preciso grandes contas matemáticas, não é preciso grandes filosofias. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Aquilo que nós valorizamos mais, aquilo que nós dedicamos mais tempo, aquilo que nós dedicamos mais energia, aquilo que nós pensamos mais, sonhamos mais, é o nosso Deus. A identidade de Jesus aqui é confirmada pelo Pai. E a nossa identidade como igreja é confirmada quando nós escutamos o Filho. Escutem o que Ele diz. Se nós não escutamos o que Ele diz, nós não somos igreja. Nós somos qualquer outra coisa. Qualquer outro ajuntamento, mas não somos igreja. Nós não escutamos a cultura, nós não escutamos as expectativas do mundo, nós não escutamos nada disso. Nós escutamos o Filho. É isso que nós escutamos. Conclusão. Antes de chegar no verso 51, vamos lá ver o que Jesus fala no verso 51, ainda no capítulo 9. Como eu disse aqui, é o capítulo onde ele decide, de fato, ir para Jerusalém. Verso 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante, vamos juntos? A firme resolução de ir para Jerusalém. Jesus estava firmemente convicto de que ele tinha uma missão, e essa missão era a cruz. Antes disso, ele confirmou a sua identidade. Jesus só pôde caminhar firmemente em direção à cruz, porque ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia exatamente qual era a sua missão. E ele cumpriu essa missão sem vacilar. Se nós somos realmente igreja, se nós somos realmente seguidores de Cristo, nós precisamos saber quem Ele é e precisamos saber também quem nós somos. Nós precisamos saber qual é a missão dEle e precisamos também saber qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão? Quem sabe qual é a nossa missão? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Foi a missão que Ele nos deu. Então, para sabermos quem nós somos, nós precisamos saber quem Jesus é. Para sabermos a nossa missão, precisamos conhecer a missão do Filho. E nós só vamos cumprir essa missão se nós fizermos isso sem vacilar. A grande verdade, meus irmãos, é que nós não vemos mais tantos milagres, nós não vemos mais tantas conversões, nós não vemos mais tantos avivamentos, porque nós amamos muito esse mundo. Nós amamos muito as coisas que há nesse mundo. Nós gastamos muita energia, nós fazemos muitos planos, nós trabalhamos muito para as coisas desse mundo. Mas não podemos esquecer que ao fazer isso nós estamos abrindo mão da glória. O caminho da cruz é o caminho da glória. Quem é Jesus para nós?
Ele é alguém que vai nos ajudar a conquistar os nossos sonhos. Ele é alguém que vai nos ajudar a ter uma vida melhor. Ele é o que vai curar as nossas doenças, para que a gente possa viver mais e melhor nesse mundo. Se Jesus é o Cristo de Deus para nós, então a cruz é central na nossa vida. Se Jesus é o Cristo de Deus para nós, o discipulado é sério. O negar a si mesmo é sério. O carregar a sua cruz é sério. Se Jesus é o Cristo de Deus para nós, a nossa missão é clara, sem rodeios, sem desculpas. Nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos a salvação, sem mais nenhum meio mais. Se Jesus é o Cristo de Deus para nós, ninguém e nada vai nos afastar desse caminho. Vamos aproveitar a quaresma. Estamos orando todos os dias às 7 horas da manhã aqui na igreja. Vamos aproveitar esse tempo para nos arrepender e para pedir a Deus para que nós sejamos melhores. Não para sermos salvos, meus irmãos. Não se está falando aqui de salvação. A salvação Ele nos deu gratuitamente. Estamos falando aqui o que nós estamos fazendo com a salvação que Ele nos deu. Ele nos deu uma nova vida. O que nós estamos fazendo com essa nova vida? Ele nos deu um novo coração. O que esse novo coração quer? Então, convido você a estar. Se não puder estar aqui às 7 horas da manhã todos os dias, separe um tempo também na sua casa e busque a Deus nessa quaresma. Lembre-se da quaresma. Toda vez que você ver esse ambão roxo, lembre-se, nós estamos caminhando com Jesus para a cruz. E até o final da quaresma, nós vamos continuar em Lucas, acompanhando Jesus até Jerusalém. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter se revelado. Obrigado por ter sofrido. Obrigado por ter morrido. Obrigado por ter ressuscitado. Aleluias. Obrigado por pagar o preço do meu pecado. Obrigado, Senhor, por fazer as pazes entre mim e Deus. Obrigado por me dar a vida eterna. Obrigado, Senhor. Aleluias. Viverei eternamente, eu e meus irmãos, não por nada do que nós fizemos, mas por causa da tua graça, por causa do teu amor, por causa da tua obra na cruz. Mas, Senhor, que a vida que nós vivermos seja uma vida que reflete a nossa identidade em Ti. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos, perdoa-nos. Ajuda-nos. Tira os nossos olhos desse mundo. Tira os nossos olhos desse mundo. Queremos negar a nós mesmos, Senhor, e ainda não fizemos isso. Eu ainda não fiz isso. Eu quero tomar a minha cruz, Senhor, porque eu ainda não fiz isso. E quero segui-lo. Me ajuda. E ajuda meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. E amém.